Olá, meninas que me acompanham aqui no canal. Quero convidar vocês nesse segundo dia de propósito de oração, na Bíblia de oração, a vir a orar hoje pelos nossos maridos e pelos nossos filhos, ou seja, pela nossa família. Aqui no meu índice eu tenho várias intenções e que eu posso orar pelo meu esposo. Eu vou começar orando pelo meu esposo, tá? E depois a gente passa para os nossos filhos. Nós podemos orar para livramento. Geralmente, quando eu oro para meu marido, eu já oro para Deus proteger ele na ida e na volta do trabalho, né? Então, eu venho aqui na abinha livramento, que é a abinha verde, e eu vou orar um versículo só, tá, gente? Só para não ficar extenso aqui o vídeo, muito extenso. Então, eu vou orar um versículo, mas vocês podem orar todos os versículos que vocês tiverem separados aí na Bíblia de oração de vocês. Então, eu vim aqui na última abinha verde que está referindo a livramento e vamos orar o Salmo 121. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho diante de Ti juntamente com as minhas irmãs aqui no canal, pedir que o Senhor cuide de nossa família. O Senhor cuide dos nossos maridos que saíram para o trabalho, que estão longe de nós, às vezes estão em outra cidade, trabalhando em outra cidade. Eu quero entregar, Senhor, a vida deles em tuas mãos, pois nós não estamos com os nossos olhos a todo tempo sobre eles, mas os teus olhos estão em todo lugar, estão sobre todos nós. Então, Senhor, a tua palavra diz em Salmo 121: Levantarei os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que te guarda, Israel, não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Senhor, protege e livra o meu esposo de todo o mal. Preserva, Senhor, a sua alma. Guarda, Pai, a sua ida e a sua vinda, desde agora e para sempre. A gente também pode orar por unidade no trabalho. Então, eu venho aqui na minha abinha laranja e vou escolher também um versículo que fale sobre unidade. Vamos orar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Senhor, a tua palavra diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos, em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Senhor, a tua palavra diz que devemos andar em unidade. Pai, eu peço que o meu esposo, juntamente com os colegas de trabalho, andem em unidade, que não haja divisões entre eles, que eles estejam perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo pensamento, em um mesmo julgamento, em um mesmo propósito de realizar o trabalho, com alegria, com unidade, com concordância, Senhor, eu vos peço. Eu também gosto de orar contra a tentação também, tá? Então, eu venho aqui na minha abinha, que é fosse um mostarda, também orar o versículo de tentação. Vamos orar aqui 1 Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 4. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Senhor, eu creio, através da tua palavra, que não há tentação maior do que aquelas que podemos suportar. Por isso, Senhor, dê suporte, dê força, dê capacidade, Senhor, de o meu marido suportar as tentações que vierem diante dele, Pai. E que o Senhor proveja uma via de escape para que ele saia da tentação, Pai, e não caia. Eu te peço. Também gosto de orar com confiança em Deus. Então, eu vou aqui na abinha, é um laranja bem suave, né? Vou orar com vocês, Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 32, sobre confiança em Deus.
Senhor, a tua palavra me diz que, portanto, não devemos andar ansiosos, dizendo: o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Senhor, que meu esposo não ande ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com o que vai fazer, com as coisas e os problemas que tem que resolver, mas que em tudo entregue e confie a Ti, porque o Senhor sabe as necessidades que estão no nosso coração. O Senhor sabe as necessidades que temos passado, Pai, e sei que suprirás todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, traga paz ao coração dele, para que ele não ande ansioso, mas que ele coloque em tudo confiança em ti. Eu te peço, Pai. Meninas, tem outro versículo que eu também gosto muito de orar com meu esposo, mas ele não tá marcado aqui na minha Bíblia de oração, porque eu já sei de cabeça, então eu acabei não marcando, mas eu vou compartilhar com vocês, porque vocês também podem anotar aí na Bíblia de vocês. No entanto que eu nem sublinhei nem marquei aqui, mas para fortalecer a união entre você e seu esposo. Então, eu gosto muito de orar Eclesiastes 4, versículo 12. E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhes resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, eu sempre peço, Senhor, que continuemos sendo um cordão de 3 dobras unidos a Ti, onde aquilo que o Senhor uniu, ninguém pode separar. Então, eu também junto com outro versículo, né? Aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Então, eu gosto muito também de orar assim. Senhor, que possamos permanecer sempre como um cordão de 3 dobras unidos a Ti, porque aquilo que o Senhor uniu, ninguém separa. Tá? Então, vocês podem marcar também na Bíblia de vocês esse versículo, que eu gosto também muito de orar no sentido do casamento, tá? Esses outros versículos eu orei especialmente para a vida dele, mas esse versículo e aquilo que Deus uniu, ninguém separa, eu gosto de orar para o casamento. Agora, meninas, quero orar pelas minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Eu marquei com abinhas diferentes, né? Abinhas de washi tape. Então, vou orando aqui com vocês, iniciando pela cabeça. Que a mente dos nossos filhos seja cheia de sabedoria e pensamentos no Senhor. Vamos orar pelos nossos filhos em Filipenses 4 e ao versículo 8. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos manter a nossa mente em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e que há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, Senhor, eu peço que na mente das minhas filhas haja sempre coisas boas, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que elas pensem em virtudes, em louvor, em te louvar, em te agradecer, Senhor, que elas pensem somente coisas boas e louváveis e que possa te alegrar, Senhor, em cada pensamento que venha a ti. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pelos ouvidos, que sejam atentos à voz de Deus e rejeitem a voz do mundo. O versículo está em Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Senhor, tudo aquilo que eu vier ensinar às minhas filhas, que está na tua palavra, todo direcionamento, toda dúvida que eu vier a tirar através da tua palavra, toda correção que eu vier a dar através da tua palavra, que elas tenham, Senhor, atenção para aquilo que eu digo, que o coração delas esteja fértil para receber todos os ensinamentos que eu vou passar, o que tenho passado para elas através da tua palavra e que os ouvidos delas estejam abertos a aceitar e a receber a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pelos olhos, que eles contemplem o que é bom e se afastem de tudo que parece mal. O versículo que vamos orar está em Salmos, é o Salmo 101 e é o versículo 3. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos, eu odeio a obra daqueles que se desviam, não me contaminará. Senhor, tira toda a malignidade diante dos olhos das minhas filhas, que elas não aceitem, Senhor, que elas desviem os olhos da maldade, da maledicência, daquilo que não vem de ti, Senhor, que elas não se contaminem, que elas rejeitem, que elas sintam repulsa quando virem alguma coisa de ruim, quando virem algo de mal, que elas se afastem, Senhor, que elas se desviem dos caminhos da maledicência e do mal. Eu vos peço em nome de Jesus.
Agora nós vamos orar pela boca, que as palavras de nossos filhos transmitam graça, verdade e amor. O versículo está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que o ouvem. Senhor, que nenhuma palavra imprópria, nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, nenhuma maldição saia da boca das minhas filhas, Senhor, mas que tudo aquilo que elas vierem falar seja para a edificação daqueles que estão ao redor delas, que elas possam trazer alegria, paz, esperança para os seus amiguinhos na escola. Eu vos peço em nome de Jesus. Agora vamos orar pelo coração, que o coração de nossos filhos seja repleto do Espírito Santo e da palavra de Deus. O versículo está em Salmos 119 e é o versículo 11. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Senhor, que as minhas filhas guardem no coraçãozinho delas toda a tua palavra, Pai. Tudo que tenho passado e ensinado elas, tudo que elas têm aprendido da tua palavra, que elas guardem, Pai, para colocar em prática no devido tempo, para não pecar contra ti. Eu vos peço, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora pelas mãos, que as mãos de nossos filhos realizem o bem e sirvam com alegria. O versículo está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quando fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e aos homens. Eu peço que no coração das minhas filhas, elas façam tudo com amor, pensando em ti, como para ti, e não para as pessoas, não pensando em agradar o amiguinho, não pensando em agradar os outros, mas pensando em agradar ao Senhor como prioridade na vida delas. Eu vos peço em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pelos pés, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, e não permita que seus pés sigam o mal. O versículo está em Provérbios, capítulo 4, versículo 27. E não te vires nem para a direita nem para a esquerda, remove o teu pé do mal. Pai, eu peço pelas minhas filhas que elas não se desviem do teu caminho, que elas permaneçam firmes atrás do Senhor, seguindo o Senhor, sem se desviar para a esquerda nem para a direita, que os pés dela não busquem o mal, mas continue perseverante em te seguir, ó Pai. E peço em nome de Jesus. Amém. Assim, Senhor, entrego, confiante na tua palavra, que é a verdade, a minha família. Que o Senhor realize o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu entrego também a família de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, juntamente comigo, orando a tua palavra, com um coração alegre e em paz, porque sabemos que cuidas de nós. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.